Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz seja convosco e que vocês tenham um dia, uma noite abençoada por Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Silvana Fernandes e é um prazer enorme estar junto com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns dos segredos das orações atendidas e sobre uma arma que de fato é uma chave poderosa para isso. Essa chave ela é apresentada em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. E tendo em vista que a maioria dos cristãos não se atentam para a sua existência e o modo de usar essa chave, hoje eu vou falar dela e da ineficácia no corpo de Cristo. Você já deve estar pensando que chave é essa? E eu posso dizer que quando você ouvi-la, você não vai dizer glória a Deus. Mas antes de entrarmos nesse assunto, dessa chave secreta, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão vermelho que está abaixo do seu vídeo, inscreva-se e ao lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho para que toda vez que eu poste um vídeo aqui novo no canal, o YouTube venha te avisar. O pastor Derek Prince chamava a chave secreta essa maneira de viver plenamente as promessas de Deus. Isso está diretamente ligado a essa chave. A ineficácia de viver experiências sobrenaturais e milagres nessa geração são consequências do abandono do estilo de vida que foi praticado tanto na velha aliança como na nova aliança. O jejum não é uma prática fácil. Como erguer a sua voz e dar um glória? Nem sempre o jejum é o assunto mais procurado e é a forma mais motivadora que tanto o evangelho coach de hoje que vivemos prega. Mas acredito que justamente por ser uma chave que te leva a possuir as promessas, uma chave que faz a engrenagem celestial girar, Satanás tenta desconstruir o que de fato precisa ser o jejum em nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, no Sermão da Montanha, Jesus ensina duas coisas em total consonância: jejum e oração. Ele aborda primeiro sobre a oração e alerta contra a hipocrisia, contra os protocolos. E ele continua alertando de igual modo a orientação sobre o jejum, parelhando as duas coisas no mesmo nível de importância, jejum e oração. Hoje nós vamos falar sobre a chave secreta, jejum. No capítulo 6, versículo 16, Jesus faz dois apontamentos importantes. Primeiro, de como não fazer, e depois a maneira correta de fazer o jejum. Ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Repare que Jesus usa o advérbio de tempo quando. Ele não usa a partícula se. Quando é um advérbio que indica um tempo. E se fosse uma opção, ele usaria se jejuardes, ou seja, ele espera que faremos isso e que isso seja uma prática. Jejuar para nós precisa ser uma determinação, um comportamento de resolução e não uma opção. Opção e determinação são coisas distintas. Eu não optei que vou jejuar, eu determinei que vou jejuar. A oração e jejum são duas coisas que precisam ser frequentes numa vida espiritual de qualidade e estão niveladas em importância para o nosso Senhor Jesus. Neste capítulo de Mateus, isso fica absurdamente claro. Quando você entende a necessidade de orar e de jejuar na mesma sintonia e frequência, é impossível não construir um grau de intimidade ilimitada com nosso Deus.
O propósito do jejum não é prejudicar o nosso estômago ou tornar a nossa vida mais difícil, tirando coisas que são prazerosas para mim, para você, complicando as nossas vidas. Por que então devemos jejuar? Jejuar é a forma de nós humilharmos. E por que a humilhação precisa ser um propósito de vida com Deus e com a sua palavra? Porque jejuar quebra o nosso orgulho. O orgulho é extremamente perigoso. O orgulho é nocivo e, consequentemente, o orgulho ele é letal. Andrew Murrow, no seu livro Humildade, que nas primeiras edições ele se chamava Humildade de Nosso Senhor, ele fala exatamente sobre quebra do orgulho. A humildade de Jesus foi constrangedora para nós. E isso precisa ser trabalhado e tratado em nossos corações. O mal, ele se revelou através do orgulho. Um anjo chamado Lúcifer, lá no céu, você conhece essa história, deixou o orgulho gerar o pecado que contaminou a terça parte dos anjos. As referências bíblicas que vão nos alertar com relação ao orgulho e à humildade, podemos ver em várias passagens bíblicas. Hoje nós vamos ver Lucas, capítulo 14, versículo 11. Ao final de uma parábola, Jesus remete ao comportamento diante de um banquete. E ele diz, não procure o lugar de honra, ao contrário, pegue o lugar inferior, para não ser envergonhado de ter que se levantar de um lugar que não é seu. Deus, ele não deseja humilhar o ser humano. Não é a vontade dele humilhar o ser humano, mas ele espera que o ser humano, ele espera que você, ele espera que nós nos humilhemos, para que ele nos exalte. É dessa forma que as coisas precisam acontecer. Em Lucas 14, 11, diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Esse texto, ele retrata exatamente Lúcifer e Jesus Cristo, o que buscou ser como Deus e caiu, e o que se assemelhou a nós, o que se humilhou e foi exaltado. Atente-se, porque Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é a referência, ele nos ensinou que o caminho para subir é descer. A humildade é o segredo para a eficácia da oração. A humildade é a força que faz a chave girar. Outro texto que nós vemos é Tiago. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz, humilhem-se, pois, diante do Senhor e Ele os exaltará. O apóstolo Tiago não está dizendo que Deus irá te humilhar. Ele está dizendo que você precisa fazer isso para Deus te exaltar. Veja também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se, pois, diante das potentes mãos de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. E no versículo 5 diz assim, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Hoje é um dia para revisarmos como nós agimos diante de Deus e diante das pessoas e situações. Deus não quer resistir a nós, então mudar a nossa postura é o caminho para se chegar a Deus. Nós vimos isso nesses dois trechos da Bíblia. Também Davi falou algo extraordinário que está no livro de Salmos, no capítulo 35, no verso 13. Ele diz assim, eu humilhava a minha alma com o jejum. Algumas versões vinham afligia, mas no original a tradução é humilhava. E na alma estão inseridas as nossas vontades, na alma está o nosso intelecto, nossas emoções e também a nossa vaidade, o nosso egoísmo e orgulho. Na alma reside o egoísmo do eu quero, do eu posso, do eu faço. Por isso, Davi
afligia a alma, humilhava a alma para prevalecer o espírito, porque o espírito é a parte que é voltada para Deus, para o que Ele quer, para o que Ele pensa, para o que Ele faz. Na verdade, estamos diante de escolhas e essa escolha é servir a alma ou a alma te servir. É exatamente essa escolha que os judeus fazem no famoso Yom Kippur. É um jejum que toda a nação judaica faz até hoje. Humilhação e doutrinação da alma. Jejum, a gente define em abster-se de algo para fins espirituais. E esse fim nada tem a ver com o obter uma bênção, mas em ser uma bênção. Em Atos, no capítulo 27, versículo 9, vemos o dia do jejum. E ele é estabelecido o dia da sujeição ao jejum e o não da ditadura da alma e da submissão somente a Deus. Os apóstolos se reúnem, praticam isso. No Antigo Testamento temos muitos episódios com a prática do jejum. Eu vou falar um pouco do Antigo Testamento e depois eu venho para o Novo Testamento a partir de Atos. No livro de Esdras, no capítulo 8, no retorno dos exilados a Jerusalém, com o povo vêm os seus pertences e havia um temor. Esdras então se propõe a um jejum corporativo. O que é um jejum corporativo? É um jejum coletivo. É um jejum onde todos se voltam para um mesmo propósito, para que Deus ajude o povo e não venha precisar de ajuda terrena. Essa era a meta de Esdras. Entre humilhar-se diante de reis, eles se humilham diante de Deus. Eles escolhem a humilhação diante de Deus. E por recorrerem a Deus e não aos homens, Esdras diz que Deus respondeu ao seu povo. 1 Reis, capítulo 21, também tem uma passagem muito conhecida nossa. Elias, o profeta de Deus, tem um confronto terrível com o rei Acabe. E Acabe foi o pior rei de Israel. Seu reinado foi um total desastre. Ele casou-se com Jezabel, que afrontou a Deus, que afrontou os seus profetas. E Deus determina que Elias profetize contra a vida de Acabe. E a Bíblia diz que por Acabe temer a Deus, no versículo 27, Acabe apregoou um jejum. E olha que incrível, Deus teve que mudar a sentença. Olha o que o jejum de um homem fez. Olha o que a força de um jejum pode fazer. Quando um homem se humilha diante de Deus, ele recebe favor de Deus. Deus chama Elias e diz para Elias: olha, Acabe jejuou e eu vou postergar a maldição que viria sobre Acabe. Ele passa para uma geração futura, porque Acabe, mesmo sendo um homem pecador, mesmo sendo um homem que errou muito com Deus, ele faz um jejum. E por conta desse jejum, Deus muda a história. Na história de Jonas, Deus também usa o profeta para anunciar a destruição de toda uma cidade. A cidade de Nínive, porém, tem um rei que, ao ouvir o profeta, coloca todos, inclusive os animais, ele coloca em jejum. No versículo 10 diz que, vendo Deus o que fizeram, revogou em 100 anos o castigo da cidade de Nínive. Quando aquele rei recebe a profecia, ele resolve mudar a postura e coloca todos em jejum. E através dessa atitude, Deus revogou um castigo que já estava determinado. Na história de Esther, a morte de todo um povo é impedida por meio dessa chave secreta do jejum. O povo de Israel estava subjugado pelo domínio da Pérsia. Um comandante do rei Assuero planeja covardemente contra o povo de Israel. Esther então alertada por seu tio Mardoqueu, entra em ação, mas ela não vai na força dela, nem na influência que ela poderia ter como
uma rainha, mas ela convoca um jejum coletivo, um jejum corporativo, e Deus, mais uma vez, abençoa e ouve o clamor do seu povo, dando o livramento a Esther e ao seu povo. É por esse motivo que há uma batalha espiritual absurda para que não jejuemos. Nós vamos interferir nos governos humanos, nós vamos tocar o coração de Deus, nós vamos mudar sentença quando nós fazemos um jejum. Agora nós vamos para o Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Ou seja, o jejum os tornou ministro de Deus. Paulo e seus companheiros jejuavam. Esse trecho mostra como eles foram eleitos ministros pelo Senhor. Capítulo 11, versículo 23 e 27, Paulo continua dizendo sobre ser ministro de Cristo e jejum. Trabalhos, fadigas, depois fome, sede e jejum. O que nos leva a pensar que fome e sede é algo involuntário, quando você não tem o que comer, mas jejum é voluntário e você tem e faz a privação de comer. Então Paulo fala que já teve fome, já teve sede, mas também jejuou como uma opção de bênção, como ordenança. Somos de fato pessoas que querem, que desejam respostas de Deus. Então é sobre jejum que nós precisamos aprender. É através disso que você enfraquece a carne, enfraquece a alma e sacia o espírito. Se os apóstolos jejuaram para começar, para ministrar, nós também precisamos jejuar. Deus está através desse estudo. Ele está fortalecendo algo que estabeleceu-se desde o início da humanidade e perpetua até hoje, como um movimento relacional com Deus. É uma prática agradável a Deus. É o jejum trazendo o benefício de exaltação de Deus. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, é marcante. O livro histórico de Atos, onde inicia o projeto da Igreja de Cristo na cidade de Antioquia. Haviam 5 homens ali servindo ao Senhor e jejuando, e eram eles Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que depois se tornou Paulo. Hoje, os líderes, o povo e a igreja, eles jejuam um pouco ou não jejuam, e é exatamente por isso que a igreja está enfraquecida. Nós temos que tomar o exemplo dos apóstolos para sermos fortalecidos. Os membros da igreja estão enfraquecidos, os líderes estão enfraquecidos. Há um abandono de adorar jejuando, de servir jejuando. E com isso deixamos a maior arma por estratégias que são falíveis. No versículo 2, os apóstolos jejuam para saber a vontade de Deus. E no versículo 3, eles, após saberem a vontade de Deus, eles jejuam para iniciar os seus ministérios. E daí eles começam o ministério de profetas e mestres. E o texto se refere a eles como apóstolos. E é a primeira vez que a gente vê a palavra apóstolos. Ministério envolve jejum, livramento envolve jejum, prosperidade envolve jejum, tudo envolve jejum. É a chave que faz você girar a porta e passar para o outro lado, lado onde tem as promessas. Nós temos 4 ações que envolvem uma vida de resposta. E a gente vai observar nesse momento essas 4 ações. A primeira ação é humilhação, que nós fazemos com jejum. A segunda ação é oração. A terceira ação é busca
e a quarta é conversão. Eu quero dizer para vocês que em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus caminhos e salvarei a terra. As 4 ações estão aqui. Veja que a primeira ação é humilhação antes da oração. Às vezes achamos que orar é a primeira ação, mas nesse versículo nós vemos claramente que antes é a humilhação, o jejum, para depois a oração ser atendida. Joel 2, versículo 15, há algo para nós. O texto diz: tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. E no versículo 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Se atendermos às condições de Deus, Ele promete o seu espírito. Eu creio muito que essa promessa é para a nossa geração. Em Atos 2, Ele derramou do Espírito. E eu acredito que nesse texto há um mistério, porque no texto não diz derramarei do Espírito, mas o Espírito. Vamos jejuar e ter esse recebimento especial, o Espírito Santo. Para terminar o nosso estudo de hoje, eu quero dizer para você que nós temos uma chave secreta chamada jejum. Pastora, e a oração? A oração é uma chave em consonância com o jejum, mas às vezes a falha está em orar e não jejuar. A palavra, como você viu hoje, nivelou jejum e oração. E primeiro, o jejum, a humilhação, porque precisamos estar humilhados para que Deus nos exalte. Precisamos chegar diante de Deus humilhados para que as nossas orações sejam atendidas. Como foi falado no início desse vídeo, qual é o segredo para orações atendidas? É a humilhação, o jejum, para que a nossa oração mova o coração de Deus. Que Deus abençoe você, que a sua vida seja uma vida de vitória e que você possa usar essa chave poderosa, não para obter bênção, mas para ser uma bênção. Deus abençoe.